Bem, jovens, voltando aqui para o resto das nossas atividades, a gente tem que falar sobre os regimes totalitários. Vocês ouvem muito falar sobre fascismo, nazismo, e a gente não sabe o que é isso, né? Vocês não sabem. Eu vou explicar aqui para vocês. Historicamente falando, fascismo ou nazismo, eu vou falar só fascismo aqui, que é a mesma coisa, tá? Os regimes fascistas, totalitários, eles são regimes autoritários, ou seja, onde o líder é uma autoridade, e eles são quase sempre nacionalistas, tá bom? Eles sempre usam símbolos, bandeiras, para trazer pra gente a ideia de que o nosso país é superior ou mais importante do que os outros, tá? Vou dar um exemplo. O nazismo na Alemanha defendia a ideia do Terceiro Reich, que era o que? A união do povo germânico, porque eles acreditavam que esse povo germânico, ou ariano, como eles falavam, era um povo superior e que logo, sendo superior, tinha que dominar os outros povos. Então, jovens, esse tipo de regime, ele tem muito uma ideia, ele surge na crise. Então, por exemplo, toda vez que um país está em crise, com um problema muito grande, normalmente a sociedade ela costuma olhar para o passado. Então, por exemplo, a gente pensa no Brasil hoje em crise, a gente fica olhando para o passado, procurando um momento onde o Brasil não era ruim, onde o Brasil era maravilhoso, né? E aí a gente cria um espírito chamado espírito conservador, e é uma coisa muito perigosa. Porque quando você é conservador, você quer voltar para o passado, né? Você acha que que os problemas atuais é culpa das coisas novas. Então você fica meio que agressivo para as novidades do mundo. Então o nazismo ele é exatamente isso. A Alemanha estava destruída por causa da guerra. E a guerra tinha acontecido por causa de motivos imperialistas, eu falei pra vocês já, né? Então a Alemanha estava destruída pela guerra e a população ficava procurando um passado aonde a Alemanha era grande. Então se você voltar no passado da Alemanha, você vai lembrar do Segundo Reich, né? Que é o Sacro Império Romano Germânico, lá da Idade Média. Então eles tentaram retomar um passado germânico, né? Qual que é um passado germânico? Era aquele território da Alemanha dominando os outros territórios onde tinha o povo ariano. Então, por exemplo, aonde é Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Alsácia-Lorena, a própria França, são territórios onde havia um povo caucasiano. E eles diziam o seguinte, ó, para a Alemanha voltar a ser grande, ela tem que voltar a dominar esses territórios, tem que voltar a ser o Terceiro Reich que ele era, o Reich que ele era lá na Idade Média. O Reich, gente, é uma sigla que significa Sacro Império Romano Germânico do Ocidente, né? Em alemão, a sigla vira Reich, por isso que fala Reich, né? Então a gente teve o primeiro e o segundo Reich, a ideia do Hitler, né? Da ideia do nazismo era voltar ao Terceiro Reich. Enquanto eu estiver falando aqui de regime totalitário, eu vou estar falando de dois regimes. Vou estar falando do nazismo na Alemanha e vou estar falando do fascismo na Itália, tá bom? Então esses dois acontecem ao mesmo tempo, eles são coleguinhas, companheiros, eles andam de mão dadas, eles entram na guerra junto, tá? São super parceiros. Então qual que é a treta da crise? Quando tem uma crise, a ideia nossa, religiosa, é que surja um anjo salvador, um patriota. Isso não acontece, nunca. Não existe negócio de herói que salva o mundo. Mas as pessoas esperam que surja um Messias, né? Um anjo, um mandado divino que vai salvar o mundo. E esse líder, ele sempre tem um apoio da massa. Os regimes fascistas, eles são de líderes que são escolhidos pelo povo, né? E aí, quando eles assumem o poder, eles se tornam autoritários, eles perseguem as minorias, tá? E eles meio que impõem a vontade deles acima da vontade dos outros. Eu só quero parar um minutinho da explicação para atentar vocês do perigo que é o nacionalismo. Porque a gente está muito acostumado a ouvir falar que o nosso país é melhor do que os outros, que a nossa bandeira é mais linda que os outros, que as nossas mulheres são mais bonitas que os outros, que as nossas praias são melhores que as dos outros. E aí a gente fica meio que unido nessa ideia de nacionalismo. O nacionalismo ele é uma corrente filosófica importante do século XIX. Ela existe principalmente para convencer a maior quantidade possível de idiotas a lutar na guerra em nome dos industriais. Então para que serve o nacionalismo? Líder do governo, vou falar para vocês, gente, o nosso país é mais lindo que os outros.
Nosso povo é melhor do que o outro. Passou daquela fronteira para lá, é inimigo. Daquela fronteira para cá é nosso amigo. Daquela fronteira para lá é inimigo. Então, ele vai alimentando um ódio a quem é estrangeiro. O nacionalismo, pensa nisso, gente. O nacionalismo, ele diz que o nosso país é melhor do que os outros. Ele afirma e constata com toda veemência de que nós somos superiores, o nosso país é melhor e que os outros países são ruins, né? Ele alimenta essa ideia de rivalidade, de supremacia. Todo nacionalismo de qualquer país diz isso, que o seu país é melhor do que o outro. E aí alimenta a guerra. O nacionalismo, ele existe, é uma corrente de pensamento que alimenta a guerra. Não é à toa que quem serve ao exército tem que jurar a bandeira, tem que cantar o hino, tem que saber fazer continência, tem que amar a pátria acima de tudo. Como que é o slogan do Bolsonaro? Pátria acima de tudo, né? O Brasil acima de todos. Então essa ideia é uma ideia fascista. E aí os regimes fascistas, eles cometem essas atitudes, tá? Vou dar um exemplo para você. Perseguir minoria. O que é minoria? É gente que discorda de você, por exemplo. Então, vou dar o exemplo do Mussolini. O Mussolini assumiu o poder depois de toda a população de Roma, né, a romana, né, Roma é a capital da Itália, sair na rua, na marcha pela família, por Deus, para Roma, né? Então, era a igreja que estava ali alimentando esse regime fascista. Por que a igreja, gente? Porque se você for pensar, Roma era a grande capital do mundo. Então, quando os alemães precisavam olhar para o passado e procurar um passado de orgulho alemão, eles encontravam o Reich, que era o Império Sacro-Germânico Romano lá, não sei o quê. Quando os italianos olhavam para o passado, cadê a glória do passado italiano? Tá no Império Romano. Então, o que é o Império Romano, basicamente? É a Igreja Católica. A Igreja Católica é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então a Igreja Católica estava toda hora ali falando, gente, vamos voltar porque era no passado, quando a Igreja Católica mandava e dominava, quando a Igreja Católica... Então eles queriam voltar para esse passado, tá? Não é à toa que a Igreja Católica apoiou Mussolini para ele tirar o rei Vítor, que era o rei da Itália. E aí, depois que o rei caiu e o Mussolini assumiu o poder, o Mussolini deu para a Igreja Católica o Vaticano. O Vaticano não existia até 1930 e pouco lá. Em 1933, 37, mais ou menos, o Mussolini deu para a Igreja Católica o Vaticano, um país inteiro. Vou repetir mais uma vez. O cara deu um país inteiro para a Igreja Católica, em troca do apoio da Igreja Católica. Gente, imagine em 1930, você é uma senhora, você é um senhor, com 40, 60, 20, 30 anos, sei lá. Aí você vai para a igreja e vê o padre, que é um cara que você sempre confiou, que é um enviado divino por Deus, falando para você apoiar o Mussolini. Os caras apoiavam, os caras saíam na rua. Eles já iam sair na rua para fazer o negócio do Corpus Christi mesmo. Então, para apoiar o Mussolini, uma coisa ou outra, é a mesma coisa. Então, essa ligação entre política e a Igreja Católica, ele levou a esses regimes autoritários. As pessoas não queriam participar da política, não queriam dar opinião, não queriam... Notem como isso se parece muito com hoje em dia. É muito perigoso, jovens, você unir religião e política. A gente retorna à Idade Média, né? E vocês estudaram que a Idade Média não era uma idade muito legal, né? Porque você gera ódio, né? Você gera perseguição. A Igreja Católica queimava mulher, praça pública na fogueira, na Idade Média. Então, o retorno a essa união com a Igreja, ela é muito perigosa. E eu vou falar para vocês por quê, ó. Vou dar um exemplo. Os alemães, lá no livro de vocês tem esse exemplo, mas tem muitos outros. Os alemães, eles tinham uma política de supremacia alemã. Então eles diziam que o alemão era bom, era inteligente, era perfeito. É muito fácil você convencer as pessoas disso quando Einstein é alemão, quando Freud é alemão, quando Nietzsche é alemão, quando os grandes pensadores do mundo na época, eles eram do país, né? Você tem aí uma grande quantidade de gente da Alemanha. E eles diziam que os alemães eram visivelmente superiores. Aqui, na página 81, vocês têm essa atividade que fala sobre deficientes. Aqui você tem um texto contando como que o regime nazista matava quem tivesse alguma deficiência no corpo. Se o cara nascia, sei lá, síndrome de Down, se o cara tinha algum tipo de paralisia infantil, se o cara tinha alguma deficiência, nascia com algum membro ao menos, sei lá, cego, surdo, mudo, era morto, tá? Eles matavam de verdade o cara
porque ele não era perfeito, né? E aí aqui embaixo vocês têm o texto do Brasil, né? Que é hoje a nossa Constituição, que foi escrita em 88, que defende, né, o deficiente físico, garante para eles uma série de direitos, garante segurança, garante acesso a serviços sociais, garante várias coisas. E aí ele pergunta aqui, ó, qual que é a diferença entre a política adotada no nazismo e pelo governo brasileiro hoje? Justifica, tá? Você coloca lá, é fácil, né? Agora, isso não era a única coisa que eles faziam. O nazismo e o fascismo, ele perseguia negros. Óbvio, eles são brancos, né? A gente vive hoje racismo no Brasil, é fácil entender por que existe racismo. A gente vive o racismo, né? Eu vejo pessoas que são brancas se julgando melhores que as outras que são negras. Então o racismo é uma coisa que eu não preciso explicar pra você, porque existe. Infelizmente existe. Gay também eu não preciso perguntar. Óbvio, os nazistas e os fascistas, eles perseguiam gays, prendiam e matavam, né? Assim como os negros. Assim como os... como que é aquele povo? Nômades, né? Os famosos ciganos. Porque esse povo não paga imposto, esse povo tá vivendo da terra sem participar, e esse povo nem é alemão de verdade. Então eles iam perseguir e matavam. Comunistas, que eram o partido de oposição. Então quem era de um partido comunista, que o comunismo já existia naquela época, na Alemanha era muito forte o comunismo, o governo nazista perseguia e matava os comunistas, porque eram oposição, era um partido político contra o regime deles. Era minoria, então eles matavam, a maioria não ia se importar, né? Agora tem um grande preconceito que as pessoas não sabem. Por que eles tinham preconceito com judeus, tá? Então, para quem está assistindo esse vídeo, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo no comentário por que, mas escreve em uma frase, tá? Duas frases no máximo. Por que se perseguiam os judeus? O que os judeus tinham que fazia as pessoas odiarem os judeus? É por causa da raça deles? Eles eram brancos igual os, né? Eles eram arianos, se você for ver, igual os europeus, brancos, do olho claro, tinham cabelo liso e tal. Por que os judeus eram perseguidos? Eles não eram gays, eles não eram de partido político contrário. Por que eles eram perseguidos, tá? Escreva aí embaixo e aí depois eu conto pra vocês. Então, só para encerrar, eu vou dar uma resumida do que aconteceu. 29, crise nos Estados Unidos, gerou crise na Europa. Os piores países eram a Alemanha e a Itália. A Espanha também estava bem ruim. Então, o que vai acontecer? O povo vai tirar os reis que estavam no poder, né, os governantes que estavam lá. Na Espanha e na Itália eram reis, na Alemanha era um presidente, um ministro, né? E aí eles vão tirar esses caras e vão eleger, tá? Por aclamação popular, um líder que vai salvar o mundo, né? Na Espanha, o nome desse líder era General Franco. Na Itália, era o Mussolini, Benito Mussolini. As pessoas chamavam ele de Duce, né? Era o nome do cargo, Duce, que é tipo líder. E na Alemanha, todo mundo conhece o Adolf Hitler, que era o Führer, né? Que seria também o líder lá, o Führer. Nota que eles criaram novos nomes, né? Eles não assumiram o cargo de primeiro-ministro, cargo de presidente, cargo de governante. Eles criaram o nome de Führer, criaram o nome de Duce, que na tradução é um termo que ajuda a dar poder pro cara, tá? Normalmente, em todos os países aconteceu igual. A igreja, junto com alas conservadoras, vão levar ao poder esses grandes líderes que são autoritários, tá? São violentos, eles perseguem grupos sociais, quase sempre as minorias, que não podem se defender, né? Em prol de um passado de grandeza, tal, não sei o quê. O que é importante vocês saberem, antes de eu terminar essa aula, é o seguinte: funciona. O pior é que essa bosta funciona. O nazismo, ele vai transformar a Alemanha, que estava destruída, no maior país do mundo depois da Inglaterra e dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra, a Alemanha, depois de 20 anos de perder a Primeira Guerra, na Segunda Guerra, a Alemanha é gigantesca, é rica, é poderosa, tem um exército grande. A Itália também, né? Então, porque, gente, matar gente acaba com o desemprego. Agora, tá certo usar isso? Não, né? Mas acontecia. Não tinha desemprego. O desemprego vai diminuir na Alemanha. Porque os caras estão matando gente. Eles estão matando judeus, estão matando negros, estão matando gays, estão matando ciganos, estão matando todo mundo. Estão matando judeu. Então, vai acabar a taxa de desemprego. Aí quando eles vão confiscar os judeus, depois eu conto dos judeus, mas
Isso vai levar esses países a se tornarem grandes de novo, né? E aí os caras vão achar que vale a pena matar pessoa para ficar rico. Vale a pena você excluir minoria para poder crescer o país. Vale a pena você ser genocida, você ser xenofóbico, você ser homofóbico, você ser todos os fóbicos possíveis para poder e assassino, né? Para poder fazer o país prosperar. E aí quando começa a Segunda Guerra, a Alemanha e a Itália juntos destroem os outros países. Tá? Mas eu vou contar isso quando chegar a Segunda Guerra. Assistiram esse vídeo, né? Façam as atividades do capítulo. Eu acho que dá para vocês fazerem todas agora. Se não, faz na semana que vem, na sexta que vem, que vocês não terminarem. E aí, próximo vídeo que eu mandar já vai ser com as tarefas da Segunda Guerra Mundial, tá? Porque isso aqui é uma introdução para a Segunda Guerra. Quem gostar de pensar assim, pensa que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra é uma guerra só com esses 20 anos de intervalo entre uma e outra. Mas vamos dividir aqui, né? A Primeira Guerra é de 1914 a 1918, a Segunda Guerra é de 1939 até 1945, tá bom? Próximo vídeo eu começo aí contando da guerra, vai ter bastante tarefinha legal pra vocês, tá? Saudades, se cuidem, um grande abraço, uns bons estudos e até semana que vem. Tchau!